Graça e paz aos queridos da parte do Senhor Jesus. Que festa linda, não é? Que congresso lindo, graças a Deus, não é? Tenho certeza que o Senhor está no nosso meio e está se agradando do trabalho das irmãs. Que trabalho lindo, tanto da nossa irmã Zumira, que testemunho, não é? Nossa irmã Zumira, que força, né? Como ela disse, não sou eu, é Deus em mim, é Cristo em mim. Isso é importante. Assim também as crianças. Então, nos mostrando que o trabalho, ele permanece nas gerações anteriores, né? Permanece na geração que está vivenciando e Deus está preparando outra geração. Isso é muito bom, até que o Senhor Jesus Cristo volte, né? Isso é muito bom. Então, minhas amadas irmãs, queridas, especialmente, nós queremos agradecer a Deus por estarmos aqui e dizer que na nossa igreja, quem prega são os nossos pastores. Eles são vocacionados, chamados pelo Senhor, preparados pelo Senhor e recebem do Senhor essa incumbência. E nós, quando vamos falar para as irmãs, falamos de forma muito singela, muito simples. Então, nós carecemos de da oração das irmãs em especial, para que vocês possam ouvir a nossa pequena palestra nessa devocional. Vou pedir ao nosso irmão que nos ajude, alguém nos ajude ali atrás, no passar da palestra. Eu vou olhando para cá e a nossa querida irmã vai nos acompanhando, tá? Para evitarmos falarmos assim, olha, passe, porque não é muito bom. Então, dentro do tema que nos foi proposto, que está proposto por nossa presidente, nossa Raquel, é sobre a oração. Orar como oraria Jesus, né? Jejuando de joelhos, orando para que nós tenhamos uma intimidade maior com o Senhor. Quando nós lançamos o tema desse quadriênio, nós soubemos que uma das nossas irmãs, que não foi da Sinodal de Tocantins, disse, mas que tema pequeno, restrito, não é? Pobre. No instante, nós vamos dar conta desse tema. Não vamos ter material para vivenciar esse tema. Eu tenho certeza que hoje essa irmã está arrependida do que disse. Porque nós vamos morrer e nós não vamos dar conta do que seja orai sem cessar. Então, achou minha princesa, está na área de trabalho. A palestra é Aprendendo a Orar. Conseguiu, querida? Muito bem. Então, nós vamos conversar um pouquinho, irmãs, nessa manhã, sobre a oração. Tudo que nós vamos dizer aqui, os nossos pastores já pregaram para nós. Vocês já leram sobre isso. Mas eu queria pedir muito a vocês, a começar de mim e de Raquel, que nós estejamos assim, pensando muito sobre tudo que nós vamos falar aqui. Aprendamos com Jesus a orar. O Senhor Jesus, Ele não é exemplo somente para nós na oração. Nós vimos que Jesus é exemplo para nós em tudo, em vida ética, em vida de humildade, em vida de santidade, em vida de consagração, em vida de obediência a Deus, em vida de conversar com Deus, de fazer as coisas certas. Então, toda vez que nós venhamos a pensar assim, eu vou me basear em quem? Para ter uma vida correta, nesse aspecto ou nesse. Nós temos o Senhor Jesus como nosso exemplo em tudo. Ninguém vai poder chegar no céu e dar desculpa de que não tirou nota 10, não foi exemplar naquele quesito, porque a igreja não era, porque a SAF não era, porque a presidente não era, ou porque o pastor não era. Porque nós temos que nos espelharmos em Jesus. Se nós nos espelhássemos em Jesus em tudo, nós não teríamos tanta decepção na área social, na área política, na área econômica. Nada disso para nós que está acontecendo em nosso país seria, digamos assim, surpresa para nós. Ou seria motivo da gente decair na nossa fé, ou decair na nossa alegria. Porque Jesus, Ele tem uma expectativa dentro de nós muito maior do que qualquer problema.
Então, nós vamos aprender com Jesus na questão da oração. Mas antes, nós vamos consultar a palavra de Deus, que nos fala. Vamos lá para 2 Reis, e vamos passear por 2 vidas, irmãs queridas. Eu sei que hoje é congresso, vocês estão apreensivas, algumas estão nervosas, não é? Algumas estão preocupadas, mas especialmente nesse momento eu pediria a vocês que fiquem tranquilas, que procurem ouvir, não a irmã Ana Maria, mas ouvir o Senhor, pelas palavras da verdade, sabe? Porque isso vai nortear a nossa vida. Eu diria a vocês, sem sombra de dúvida, de que depois da salvação em Cristo Jesus, viver uma vida com Cristo é a coisa mais importante da nossa vida. Tudo mais vem depois da vida em oração. Você quer ser bem, não é? Estar bem sucedida na área profissional. Você quer ser reconhecida no seu trabalho. A sua família, seus filhos, o casamento dos seus filhos, a sua saúde, a visão missionária da igreja, uma SAF forte, a continuação do seu trabalho, o louvor, a adoração, tudo isso, irmãs, depende da vida com Deus, da intimidade com Deus, da oração. Então vejam, antes de passar o segundo slide, nós vamos ler aqui algumas passagens em 2 Reis, no capítulo 18, sobre um personagem que nós conhecemos, um rei, não é? Um rei, uma pessoa que chegou ao reinado, aparentemente tudo estava bem, e olha o que aconteceu na vida desse rei. Capítulo 18. Uma leitura um pouco longa, mas que vocês fiquem assim pensando, que estão vivenciando no tempo do reinado de Ezequias, tá? Para a gente entender as coisas assim, para que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração, nós precisamos ficar concentradas e vamos assim pensar, se nós estamos lá, naquele momento, vendo aquela situação. Veja, no 3º ano de Oséias, versículo 1 do capítulo 18, Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar quem, irmãs? Ezequias, filho de Acai, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Bom, vamos parar aí. Então, aparentemente, Ezequias fez tudo de bom, não é isso? Muito bem. Mas aconteceu aqui algumas coisas que não foram boas. No versículo 9, no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, subiu Salmanassé, rei da Síria, contra a Síria e a cercou. Ao cabo de 3 anos foi tomada. Sim, no ano 6º de Ezequias, que era o 9º de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. O rei da Síria transportou Israel para a Síria e o fez habitar em Ala, junto a Abor, e ao rio Gozã e nas cidades dos Medos, porquanto não obedeceram a voz do seu Senhor, seu Deus. Antes violaram a sua aliança e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, e não ouviram e nem fizeram. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiro ao rei da Síria, Alaques, dizendo: errei. Olha, que coisa interessante. Porque ele não era a favor do rei Ezequias, de Senaqueribe. Errei retira-te de mim. Tudo que me impuseres, suportarei. Olha, é aquela fase, agora a fase de que ele já se submeteu ao inimigo, né? Ao inimigo de Deus, que também era inimigo dele. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Deu-lhe Ezequias toda a prata, olha outro erro. Deu-lhe Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Então, o que tinha de melhor, com medo do rei,
do outro rei, Ezequias, afrouxou, não é, as rédeas do reinado. Foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor e das ombreiras o ouro de que ele, rei de Judá, as cobrira e o deu ao rei da Síria. Contudo, o rei da Síria enviou de Laques a Tatã, a Rabi-Saris e a Rabi-Zaque, com um grande exército ao rei Ezequias a Jerusalém. Subiram e vieram a Jerusalém. Tendo eles subido e chegado, pararam na extremidade do arqueduto, do açude superior, junto ao caminho do campo da lavadeiro. Tendo eles chamado o rei, saíram-lhes ao encontro Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, o filho de Asaf, o cronista. Rabi-Zaque lhe disse: dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria. Quem era esse rei da Síria? Senaqueribe, não é? Que confiança é essa em que te estribas? Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias para que te recebas, rebeles contra mim? Confiar no Egito esse bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele apoiasse, lhe entrará pela mão e traspassará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com os que nele confiam. Mas se me disseis, confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse, olha que desconsideração com Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, perante este altar adorareis em Jerusalém? Ora, pois empenha-te com meu senhor, rei da Síria, e dar-te-lhe 2.000 cavalos de tua parte, dar-te 2.000 cavalos, se de tua parte achares cavaleiro para montar. Como, pois, se não podes afugentar um só capitão dos menores dos servos do meu senhor, confiar no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Acaso subi eu agora sem o Senhor contra esse lugar para o destruir? Pois o Senhor mesmo me disse: sobe contra a terra e a destrói. Então disse Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna e Joá, a Abisaque: rogamos que fales em aramaico aos teus servos, porque entendemos, e não fales em judaico aos ouvidos do povo, para que está sobre as muralhas. Mas Rabi-Zaque lhe disse: mandou-me acaso o meu senhor para dizer-te essas palavras a ti, somente a teu senhor, e não antes aos homens que estão sentados sobre as muralhas, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina? Então Rabi-Zaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do sumo sacerdote rei da Síria, assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não dei ouvido a Ezequias, porque assim diz o Senhor da Síria: fazei as pazes comigo e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vide, da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveira e de mel, para que vivais e não morrais. Não deis ouvido a Ezequias, porque vos engana, dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e os de Aspade? Onde estão os deuses de Sefavai, Rena e Iva? Acaso livraram eles a Samaria das suas mãos? Quais são dentre todos os deuses desses países os que livraram da sua terra das minhas mãos, para que o Senhor possa livrar Jerusalém das minhas mãos? Calou-se, porém, o povo e não lhe respondeu palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, e o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram ter com Ezequias com suas vestes rasgadas, e lhe referiram as palavras de Rabi-Zaque. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco, entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo, Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram: assim diz Ezequias: este é o dia de angústia, de disciplina, de opróbrio, porque filhos não são chegados à hora de nascer, e não há força para dar luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido todos
as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que ouviu. Ergue, pois, as orações pelos que ainda subsistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias a ter com Isaías. Isaías lhe disse: dizei isto a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do Senhor da Síria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela o farei cair morto à espada. Voltou, pois, Rabsaque, e encontrou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laques. O rei ouviu que a respeito de Tiraca, o rei de Etiópia, se dizia: ele saiu para a guerra contra ti. Assim tornou a enviar mensageiro a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te enganes, teu Deus, em quem confiais, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram o rei da Síria e todas as terras, como a destruíram totalmente. E crês tu que te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram, Gozã, Arã, Rezefe e os filhos de Éden que estavam em Telassá? Onde está o rei da Mate, o rei da Arpade, o rei da cidade de Sefavaim, de Rena e de Liva? Tendas aqui recebido a carta das mãos do mensageiro, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, e estendeu-a perante o Senhor, e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina ao Senhor o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, os quais lhe enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que o rei da Síria assolaram todas as nações de suas terras, e lançaram fogo os deuses deles, porque Deus não eram, senão obra das mãos de homem, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que tu és o Senhor. Decorem bem isso, hein? Para que todos saibam que tu és o Senhor. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel: quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. Estão acompanhando? Eu te ouvi. E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele: a virgem filha de Sião te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por trás de ti. A quem afrontaste e de quem me blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o santo de Israel. Por meio dos teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subi ao cimo dos montes, aos mais interiores do Líbano, deitarei abaixo os altos cedros e os seus ciprestes escolhidos, chegarei às suas pousadas extremas, ao seu denso e fértil pomar. Eu mesmo cavei e bebi as águas de estrangeiro com as plantas dos meus pés, sequei todos os rios do Egito. Acaso não ouviste que já há muito dispus essas coisas, que desde já há dias remotos eu o tinha planejado? Agora, porém, as faces ocultar, e eu quis que tu reduziste a montão de ruínas as cidades fortificadas. Por isso os moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados. Tomaram-se como erva de campo e erva verde, e o capim dos telhados, e o cereal queimado, antes de amadurecer. Mas eu conheço o teu sentar, o teu sair, o teu entrar, e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, por conta da tua arrogância, subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e te farão voltar pelo caminho de onde vieste. E aí ele continua falando aí, continua adiante um pouquinho mais, e no versículo 35, então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor, e feriu o arraial dos assírios, 185 mil. E quando se levantaram o restante pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adramaleque e Selezé, seus filhos, o feriram à espada, e fugiram para a terra de Ararate. Amém? Deu para acompanhar a vitória? Deu para sentir a oração,
a necessidade e o que Deus toma de providência. Então, vocês agora, quando chegarem em casa, vocês guardem aí, vocês vão ler agora não, quando chegarem em casa, ou quando tiver tempo, 2 Coríntios, capítulo 19 e 20, certo? 2 Coríntios 19 e 20, que vai falar da história do rei Josafá, outro rei que venceu a batalha em oração. Por que eu contei essa história tão grande, tão comprida? E aparentemente vocês podem ter ficado até assustadas, né? Como a Ana Maria vai falar uma palestra de aprender a orar com Jesus, e conta a história de Senaqueribe, e ainda nos pede para ouvir a história de Josafá. Porque, vamos passar, viu, minha princesa? Porque dentro do nosso tema orar e sem cessar, alguém pode dizer para você, e você até pode perguntar, por que orar tanto, não é? Para que orar se Jesus conhece as minhas necessidades, não é? Se Deus é onipresente, é onipotente, é onisciente, pode mudar situações, tudo isso é verdade, não é, irmã Zumira? Tudo isso é verdade. Deus é onipotente, onipresente, onisciente, sabe sua necessidade, sabe nossos pecados, sabe nossos filhos, sabe nossos netos, nosso trabalho, nosso marido, nossa casa, nossa cozinha, nosso serviço, sabe tudo. Mas Ele também disse, orai sem cessar. E por quê? Agora vem o terceiro slide. Olha, 1 Pedro 5, de 8 a 9, descortina uma das razões por que nós devemos orar. Veja, sede sóbrios e o quê? Vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, o quê? Procurando alguém para resistir-lhe firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada no mundo. O que esse versículo quer dizer, entre tantas coisas? É que nós devemos ser firmes na fé, firmes na vigilância, sóbrios, quer dizer, a mente límpida, ativa, não é nada de ficar com sono, de dormir, não é? Não durma, não é dormir fisicamente, mas dormir espiritualmente. Sejamos como águias, que vê 360. O que é que a palavra de Deus diz? Sede simples como as pombas e sagazes como as... Já viram a serpente? Eu tenho horror à serpente, não é? Mas já viram como é que ela é? Ela é assim, ó, olha os olhos dela, ela fica ali quietinha, mas já sabe que vai dar o bote para pegar qualquer um. Nós temos que ser vigilantes. Por quê? Porque Deus tem um inimigo feroz, que despencou do céu, não é? Antes mesmo de Cristo, Deus expulsou Satanás do céu, porque queria ser igual a Deus, e ele não veio sozinho, veio o quê? Com legiões. Então a realidade do inimigo de Deus é muito grande, e a palavra de Deus diz que ele anda ao derredor de nós, procurando a quem possa tragar. Não é fazer cócega, não é colocar um sorriso bonito, não é ficar com você ali sem... Não, o inimigo de Deus, ele quer nos destruir. O homem é a obra-prima de Deus. A natureza é a obra que Deus fez, e ele já, por conta do pecado, a natureza já tem abrolhos, sofre, e agora nós. Então, minhas irmãs queridas, da Sinodal Tocantins, mãe de família, serva de Cristo, não é? Sejam espertas nesse sentido. É preciso orar e sem cessar é uma ordem divina. E tem uma razão, nós temos que orar. Parece que a gente não sabe o que é que acontece quando a gente ora, né? O reverendo Hernando disse que acontece muita coisa, a mão de Deus, né? Digamos assim, o olhar de Deus, e tudo vem sobre nós para nos acudir, porque nós temos um inimigo. Aí tem uma palavrinha, né? Dos nossos irmãos orientais, que dizem que quem planta vinha, sabe o que é vinha? Parreira de uva. Aí lá no Oriente, né? Então aqui também no Brasil, com certeza, eles cercam as vinheiras, os parrais, porque as raposas, sabe o que é raposa? E come galinha? As raposas adoram uvas. Então elas vão lá, comem as uvas, comem tudo, né? Então eles cercam as vinhas, os parrais de uvas, mas disse que alguns desavisados
deixa umas brechinhas entre aquelas estacas. A mamãe é raposa e o papai raposa, não passa não. Mas quem é que passa? As raposinhas. As pequenas raposas. A destruição é maior do que o pai e a mãe. Elas comem tudo. Come as folhas, come as uvas, come tudo. As raposinhas. Então, irmã, às vezes nós oramos por grandes causas e esquecemos as pequenas, as brechinhas. O casamento de vocês, mana, meu casamento é uma bênção. Meu marido é uma bênção. Minhas irmãs aí que devem orar, não é? Tapa os buraquinhos, olha, fica de olho, não é? Aí lá vem uma pessoazinha encostando na sua família e você diz, mas nada não, a coleguinha, que coleguinha? Aquilo pode ser um aviso para você. Fica de olho, irmã. Nós temos que ser onça, né? Eu digo à minha filha, nós temos que defender a família como onça, né? Para ninguém levar o que Deus nos deu. A sua filha é boa filha, o seu filho é bom filho, continue orando, irmãs. Tampe as brechas, porque o inimigo não gosta de famílias ajustadas. Filhos que amam os pais, não é? Filhas que gostam de conversar com a mãe. A minha amiga é minha filha é minha amiga, não é? Aí, minha filha é um amigo para mim, pois você deve orar, porque essa amizade, o inimigo tem ciúme dela, não é? As crianças estão brincando, não, mas as crianças são crianças, não, são crianças, mas o inimigo também vai estar lá. A igreja vai bem, que bênção que a igreja vai bem, aí é que você deve orar, possa devorar, resistir-lhe firme na fé. Agora tem outra coisa, para terminar esse olhar sobre esse versículo. Saibamos que outros irmãos também passam pela mesma perseguição, não é só você. Por isso, daqui a pouco nós vamos ver versículos que nos mandam orar pelos irmãos. Não é só orar por mim, pela minha casa, cercar a minha casa de oração, mas orar por você. Não é só orar pela Sinodal Central de Pernambuco e a SESC Centenário, que são minhas duas sinodais, que eu sou presidente de honra, mas orar pelas 86 sinodais. Não é só orar pelo meu pastor, mas pelos 8.000 pastores. Então, nós temos que, o nosso olhar de mulher cristã, mulher presbiteriana, especialmente da SAF, mulher de oração, tem que estar estendido para a Coreia do Norte, orando por os crentes da Coreia do Norte, orando pelos crentes da Coreia do Sul, que é a maior igreja protestante do mundo, inclusive presbiterianos. Os maiores presbiterianos estão na Coreia do Sul, fruto de perseguição, que começaram a orar nas madrugadas. Orar pela Ásia, orar pela África, orar pela Moçambique, que é a África, orar pelos Estados Unidos, orar pela União Europeia, os países da Espanha, de Portugal, todos para que, né, da Holanda, onde foi o berço, a Alemanha, o berço do protestantismo. Enfim, temos que orar por todos os crentes. Temos que orar, porque o inimigo também está lá, né? A seguir, nós vamos citar algumas coisas que o reverendo Hernandes nos ajuda muito nessa questão da oração. Ele diz que, quanto à realidade de oração, nós sabemos que nós falamos muito de oração. Nas igrejas tem momentos de oração. Temos muitos livros, a começar da Bíblia. Se nós formos olhar a Bíblia no olhar da oração, abrirmos o holofote da oração e formos para a Bíblia, nós vamos descobrir coisas lindíssimas sobre oração. E livros escritos, mas a realidade é que nós oramos muito ou pouco? Pouquíssimo, pouco. Oramos pouco. Então, nós temos que olhar isso com muito carinho. A seguir, ele diz assim, olha, não há poder sem oração, não há unção sem oração, e nem há avivamento sem oração. Ele não está falando de poder pentecostal, com certeza, nem reavivamento pentecostal, nada disso. Existe esse tipo de avivamento, mas não é isso que ele está falando. Ele está falando da alegria do crente, da alegria da fé cristã, nossa alegria de sermos crentes em Jesus. Não há alegria, não há você orar e ver Deus agir, não há poder sem oração. Deus vai fazer, mas você não está nem orando, não está nem se incomodando, não é? Deus vai fazer pela misericórdia dele, porque ele atende ao louvor e à oração de outras pessoas, mas nós não estamos orando nesse sentido. Não há poder no púlpito se os bancos estão vazios de oração.
Às vezes o pastor está pregando, né, não sei onde está o púlpito, acho que é ali. O pastor está pregando e nós, muitos de nós estamos sentados no banco, pensando na casa, na roupa que vai lavar, na comida que vai fazer, no trabalho que vai ter amanhã é domingo, mas segunda-feira, meu Deus, amanhã tem trabalho. Em tudo, às vezes botando o WhatsApp em dia, tirando até um selfie escondidinho assim no banco, né, com as crianças no colo e pensando e brincando. Não estamos nem aí para o pastor quando está pregando, quando nós devemos orar, para que Deus dê a ele o Espírito Santo de Deus, para transmitir a palavra que venha do coração de Deus para a gente. Então, não há poder na igreja. A igreja fica lá anos e anos paradona, sem nenhuma conversão. Pode trazer quem for, reverendo Hernando, reverendo A, reverendo B, reverendo Roberto, e faz uma conferência missionária, prega, o pastor prega e nada acontece, porque a oração é quem faz a diferença. A seguir ele diz assim: falamos do poder da oração, mas as reuniões de oração estão vazias. Eu pergunto assim, há uma dificuldade grande nossa especialmente. Olha, se os irmãos coreanos do sul conseguem lotar as igrejas às 4:30 da manhã, lotar as igrejas, 4:30 da manhã, para ter uma meia hora ou uma hora de oração na igreja, antes de trabalhar. Como é que nós não temos os irmãos nas quinta-feira ou quarta-feira à noite, que é o culto de oração na igreja, como temos no domingo à noite? Aí diz, não, Ana Maria, é porque eles estão trabalhando. Mas a pergunta é, todos estão trabalhando? É porque tem gente doente, mas a igreja toda está doente. Estão de plantão, mas todos são médicos, todos são policiais rodoviários federais que estão de plantão. Então, o que é que nós estamos fazendo na reunião de oração, no dia da reunião de oração, em casa? É preciso pensar, porque a oração faz toda a diferença. Existe um pensador aqui, um missionário, diz, quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, quem trabalha é Deus, né? 1000 coisas para fazer, você diz, mas eu vou orar, a me dedicar ao meu momento de oração. E quando você vai resolver, como aqui nós vimos, não é? Senaqueribe foi orar, botou todo mundo em oração, e à noite veio o anjo e matou 185 mil. Josafá, leiam Josafá, ainda tem mais gente morto em Josafá. Então, somente ficar parados. O trabalho de Josafá foi somente cantar, louvar e orar, e marchar com o povo. Quando na madrugada chegaram no monte que olharam, não tinha a quem lutar. Estava tudo morto. Quem fez, nós sabemos, né? Citamos homens e mulheres de oração, mas na realidade, nós precisamos ir para a escola. Homens como Moisés, se nós formos ver, passando, viu minha linda? O que nós formos ver na ótica da oração, na Bíblia, nós vamos descobrir homens como Moisés, Daniel, Josué, Davi, Abraão, Neemias, José, Paulo, mulheres como Ana, como Esté e outras mulheres, foram homens e mulheres de oração. É só a gente ir na Bíblia pesquisar a vida desses homens, que a gente vai encontrar momentos que mostram que eles eram homens de oração. Agora vamos citar uns versículos, não é, para não ficar só nas palavras, que nos orientam bem. E esses irmãos que procederam assim, já procederam porque Jesus tinha passado por eles lá. Filipenses 4:6 diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus, o quê? As vossas petições. De que forma? Pronto, alguns ensinos. Se fosse nosso pastor, já iria pregar aqui, ia tirar os 3 pontos calvinistas daqui. Mas vejam só, pedi e dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Você pode dizer, mas nós pedimos muito, mas pedir é bíblico, mas também agradecer é bíblico. A gente pede, mas também deve agradecer. Ninguém deve se isentar de pedir ansioso. É uma lição que nós estamos aprendendo, recordando aqui. O correto é nós pedirmos, é nós implorarmos em oração, é nós suplicarmos, mas também é correto nós agradecermos. Não é verdade? Ora, Colossenses 4:2 diz assim, perseverar em oração, vigiando com ações de graça,
Perseverar em oração é bíblico. Não é orar só um dia, não é orar só uma ocasião, mas perseverar na oração. Colossenses 1:9 diz assim: não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Isso aqui nos ensina uma coisa. Primeiro, orar incessantemente por vós, pelos irmãos da igreja, pela família, incessantemente, e não é uma vez só. Segunda coisa que nos ensina, a forma de orar. Às vezes nós oramos por uma pessoa assim: Senhor, aquela pessoa, Senhor, é insuportável, não é? Aquela irmã não tem quem suporte, Senhor, aquilo é uma pedra de tropeço, Senhor, da nossa igreja. Senhor, tira aquela mulher do nosso meio, Senhor. Tira aquele homem do nosso meio, não é? Aquele jovem, Senhor, está escandalizando, Senhor, dê um jeito nele. Ou o Senhor melhora ele, ou o Senhor promove para o céu. A gente não aguenta mais não. Mas olha que coisa linda. Vamos, eu vou aqui, ó. Olha, não cessamos de orar por vós, de pedir que transbordeis, né, do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Senhor, dê sabedoria à nossa irmã. Senhor, fale ao coração dela, que ela entenda a tua palavra, que ela mude de vida, Senhor. Tenha misericórdia daquela criatura. Então, interceder assim. Efésios 1:16 diz assim: não cesse de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Meu Deus, quantas vezes nós oramos dando graças a Deus pelos irmãos que temos? Talvez a gente dê graças a Deus pelo marido e pelos filhos, estão pertinho ali da gente, né? Né, Regina? Mas será que a gente dá graças a Deus pelas irmãs da SAF, nossas companheiras de labuta de Cristo, Senhor? Que coisa boa, Senhor. Alguém vai lá para a América Velha, para a Europa Velha, e chega lá dia de domingo, quer ir procurar uma escola dominical, quer procurar uma igreja para ir para comungar, para ouvir falar de Jesus, só encontra prédios, festa, dança. Não tem mais as igrejas no velho continente. Às vezes encontra uma igreja católica, para você ouvir pelo menos um pouco de religião, você aparece lá, se senta lá, fica escandalizada, mas é o único lugar que tem. Os crentes estão se acabando na Europa, não é? Se acabando em tudo, onde tinha igrejas presbiterianas, igrejas metodistas, igrejas Calvino, não, luteranas, não é? Estão se acabando no mundo. Mas você tem no Brasil essas igrejas lindas, essas mulheres que comungam com você, que falam de Jesus, que tem esse trabalho maravilhoso, esses pastores que pregam o evangelho genuíno e verdadeiro. Será que nós damos graças a Deus pela igreja presbiteriana do Brasil? Será que nós damos graças a Deus pelo pastor que está na nossa igreja, a serviço do reino, para falar de Jesus para a gente? Será que a gente dá graças a Deus por todos os irmãos que Deus deu, os presbiterianos, mesmo os metodistas, os assembleanos, os batistas? Olha, a palavra de Deus diz que a gente deve dar graças a Deus e mencionar esses irmãos em nossas orações. A seguir, Efésios 6:18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Pronto, agora piorou. Agora você vai fazer tudo isso com todos os santos. Mas Ana, eu não vou aguentar, não é? Abaixo diz assim, ó: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando nossas orações sem cessar. Piorou mais ainda. Além de dar graças, se pedir e orar por todos, ainda sem cessar. Então, irmãs, prestemos atenção. A expectativa de Deus em cima da oração é grande. E é extremamente pesada, no sentido de constância, perseverança. Um momentinho, irmãs. Vamos avaliando aí, sentadas, a nossa vida de oração. Porque nós vamos ver com Jesus como era que é a vida dele. Orai sem cessar. Veja só: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, diz o apóstolo Paulo em Efésios 3:14.
Aí há uma recomendação de se orar sem cessar de joelhos. Ah, Ana, mas de joelhos é coisa de pentecostal. Irmãs, de joelho, orar de joelho é coisa de crente. Se a gente não quer orar na igreja de joelhos, como oram alguns irmãos, oremos em casa. Já pensou no final do dia você se ajoelhar na sua cama e orar? Não é? É uma coisa muito especial. Então, é bom pensar nisso. Outra coisa importante que o reverendo menciona, que na história do povo de Deus, desde o Velho Testamento até hoje, todas as pessoas que fizeram grandes coisas para Deus, que realizaram grandes obras para Deus, foram homens e mulheres de oração. Aí você pode citar Policarpo, pode citar Agostinho, pode citar os reformadores, os pré-reformadores, aqueles irmãos que vieram antes da reforma, que lutaram e não conseguiram, como Savonarola, lá na Itália, John Wycliffe, John Hus, os reformadores, Lutero, Calvino, John Knox, todos eram tochas de fogo numa vida de oração. Não se faz a grande obra de Deus sem ser homens e mulheres de oração. Não se faz. A seguir ainda ele cita os puritanos, que viveram uma vida de culminância piedosa, os avivalistas, aqueles que pregavam e arrastavam multidões de pessoas salvas para Jesus, como John Wesley, como Jonathan Edwards e muitos outros citados. Os grandes missionários que levaram Cristo para a Índia, para a Ásia, para a América, o próprio nosso querido Asbel Green Simon, era um homem de oração. Se a gente lê o diário de Simon, do pastor presbiteriano que veio para cá, que trouxe o protestantismo presbiteriano para cá, era um homem de oração. Todos os homens que fizeram, e mulheres, que fizeram grandes coisas, grandes realizações na obra do Senhor, foram homens e mulheres de oração. O John Wesley disse isso da sua mãe. Aprendi mais sobre o cristianismo com minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. Veja, queridas, bote para você, coloque no seu coração, cite o nome de um dos seus filhos. Quando você ficar bem velhinha, como a irmã Zumira. Cadê a irmã Zumira? Foi embora? Bichinha, está cansadinha, né? Como a irmã Zumira. E você dizer, e seu filho ou meu filho dizer assim: eu estudei no colégio tal, eu fui tantos anos da igreja tal, eu fui membro da igreja tal, mas ninguém me ensinou mais sobre Jesus do que a minha. Vou perguntar. Ninguém me ensinou mais sobre Jesus do que a minha mãe. Não é lindo isso? Porque nós estamos aqui com os nossos filhos para tornar os nossos filhos, nossas filhas, adoradores de quem? De Jesus. Nós somos as promotoras. Aquelas mães que vão tornar os seus filhos, moldar os seus filhos a Jesus, quer dizer, criá-los como servo de Cristo. Muito bem, queridos. Nós podemos, vou avançar um pouquinho aqui. Ele diz o seguinte, se reverendo Hernandes: sem oração não há cristianismo bíblico. A igreja sem oração. Não basta conhecer princípios bíblicos sobre oração. Precisamos orar. Não basta ler livros e ler livros. Eu li tal livro sobre oração. Tem que orar. E não basta ouvir pregação. Tem que também orar. Aí ele menciona aqui como é que é uma igreja, uma vida sem oração abundante. Porque orar nos domingos é uma coisa, orar no domingo. Mas eu pergunto, nosso corpo ficaria satisfeito somente com se alimentar no domingo? Você ficaria contente em comer apenas uma vez na semana? Como explicar que a gente ora somente no domingo? De vez em quando a gente precisa, a gente ora. Veja como a nossa alma perece, como nossa vida com Cristo fica distante da... Aí a pergunta, eu fico pensando assim, talvez nossos pastores perguntem assim: essa igreja realmente ora? Porque quando a gente ora, as coisas acontecem. A SAF, nós temos uma vontade grande que a SAF cresça. Talvez seja, como o nosso presidente disse, não tanto em números, mas em qualidade de vida cristã, não é? Talvez nós estejamos querendo que as mulheres da igreja todas sejam da SAF. Talvez Deus não queira isso. Porque a SAF é um rebanho específico, que trabalha especialmente para Cristo de uma forma especial.
Bom que todas fossem da SAF. Mas talvez a gente nunca consiga que aumentar o número de sócios como a gente sonha, porque talvez Deus não queira. Lembra da história do Gideão? Foi Gideão, pastor? Não é? Os 300, que começou uma guerra com 22 mil, foi, pastores? Gideão, tem pastor aqui. A guerra parece que 22 mil, se eu não me engano, né? E terminou, Deus disse, não, Gideão, você vai fazer a guerra com 300, porque se você for fazer a guerra com 22 mil, nem com 12 mil, você vai dizer que foi você que fez, você conseguiu. Quem sabe a SAF não vai passar de 60 mil, para não dizer assim, fizemos a obra. Deus diz, não, a minha obra vai ser feita somente com esse total, não é isso? Então, olha, é importante ver que a oração torna a igreja forte. Não há pregação poderosa sem oração. Não há testemunho eficaz do evangelho sem oração. E a igreja não cresce na graça e no conhecimento de Cristo sem oração. Eu fico pensando como nossos pastores devem ficar tristes quando vê a oração, o dia da oração, somente com 10 pessoas, com 12 pessoas, com 8 pessoas. Então eu vivo esse Brasil todo, e minhas irmãs da SAF, sejam as mulheres da SAF as primeiras a chegarem na reunião de oração, na reunião de doutrina, na escola dominical, nos cultos à noite, não é? Porque nós sabemos quanto Deus ama uma vida piedosa, uma vida consagrada, uma vida aos pés do Senhor. Bom, John Knox diz assim, olha, a oração, porque alguém pode pensar, Ana Maria, para a gente orar precisa saber palavras bonitas, rebuscadas. Alguém até pode na igreja, dona Raquel, não chamar uma irmã para orar, porque a irmã é humilde demais no falar, a irmã não sabe se expressar, o irmãozinho é muito simplesinho, não vamos chamá-lo para orar, porque vai ser uma vergonha. Irmãs, não é isso que a gente deve pensar, porque a oração não é um discurso poliglota, de línguas estrangeiras, de citações bíblicas imensas, de buscar Calvino, Lutero, John Knox, John Piper, Paul Washer e socar na oração, que Deus talvez nem ouça isso. A oração é o quê? Sabe o que é? Olha que lindo. Uma conversa séria e familiar com Deus, a quem nós declaramos as nossas misérias, cujo apoio e ajuda imploramos, desejamos, diante de nossas adversidades, e a quem louvamos e louvamos pelo benefício recebido. Assim a oração contém a exposição de nossas dores, o desejo da defesa de Deus. Pode andar para frente, viu, minha irmãzinha? Eu estou em John Knox. A defesa do benefício de Deus, o desejo que Deus nos defenda, e o louvor ao magnífico nome, como o Salmo de Davi, assim claramente nos ensina. Então, eu vou transformar em palavras bem simples a oração. Pode passar, minha irmã, para adiante. Então, é uma conversa com Deus. Naquela conversa, você começa contando as suas tristezas, agradecendo as suas alegrias, louvando o nome do Senhor, glorificando o nome do Senhor. Então, a oração é uma conversa simples. Todos nós temos capacidade de orar. Não precisa a gente ficar, vou estudar como se ora, não. É uma conversa simples, séria e familiar com Deus. George Miller diz assim, o caminho para se obter o espírito de oração é continuar orando. Essas citações que eu estou dizendo para vocês, todas elas estão nesse folder que vocês já receberam, que nós mandamos por nossa presidente, e quem não recebeu pode ir lá no site da SAF e copiar. Tem tudo aqui, a questão das citações, não é? E muita coisa boa sobre o tema da oração. Então ele diz assim, o caminho para se obter o espírito de oração é continuar orando. Quanto menos nós orar, menos nós temos o desejo de orar. O vigor da vida espiritual está na proporção exata do lugar que a Bíblia ocupa em nossa vida e em nossos pensamentos. Veja, irmãs, nós vimos a nossa irmã Zulmira, tanta simplicidade, uma mulher sábia, não é? Que atingiu uma idade que, quem sabe se nós vamos atingir a idade da irmã Zulmira. E a forma como ela atingiu a idade, a sabedoria que ela alcançou. Com certeza, a irmã Zulmira é uma mulher de oração
e leitura bíblica. Então, tem gente que deixa a Bíblia na igreja. Eu pergunto, por quê? Só lê a Bíblia de domingo em domingo? Nossa força espiritual está na oração e na leitura da palavra de Deus. Isso aí são duas coisas que nós podemos alcançar. Não está, nosso crescimento em Cristo, não está nos cursos que nós fizemos nas nossas instituições. Na quantidade de vezes, que eu já li a Bíblia 500 vezes. Não, está na sua vida com Cristo. Numa leitura simples e numa conversa com o Senhor, né? Muito bem. Vamos ver a seguir aqui que está abrindo. Aí o reverendo Antônio Elias, um pastor presbiteriano, ele já faleceu, tá? Ele diz assim: ore sempre que tiver vontade, mesmo que não tenha vontade, até ficar com vontade, ore. Outros perguntaram a ele assim: pastor Antônio Elias, o que é unção? Ele disse: meu filho, unção é assim, um unção e outro não. Pastor muito sábio. Então, ore, mesmo que não tenha vontade, até ficar com vontade, diz o nosso pastor. O John Piper tem uma frase fantástica. No tempo que ele escreveu isso, eu acho que não tinha ainda o tal do WhatsApp e nem o Instagram. Mas ele disse: uma das maiores utilidades do Twitter e do Facebook será provado no último dia de que a falta de oração não era por falta de tempo. Eu não tenho tempo para orar, mas tem tempo para ficar grudado nessa maravilha aqui, que é uma bênção, mas se for bem usado, né? Se nós formos ficar nos grupos que nós temos, vendo as mensagens que as irmãs mandam, muitas mensagens fúteis. Bom dia, boa tarde, boa noite, como passou? Faz um batom, publica aqui. Pinta as unhas, publica aqui. Está lá almoçando no restaurante com a família, publica aqui. Irmãs, não fique olhando isso. Olhe as coisas boas, e senão você não ora mais. Queima o feijão, não cuida da casa, é demitido do trabalho. Sabia disso? Por conta desse tal de WhatsApp. Martinho Lutero traz uma contribuição, dizendo assim: a oração, vocês gostam de arma poderosa? Vocês gostariam de colocar uma arma bem poderosa junto de vocês? Então, a oração. A oração é a mais poderosa de todas as armas que as criaturas humanas podem empunhar. Então, a oração é uma poderosa arma. Quem é crente, crê. Quem não é, compra uma 38. Mas quem for crente, crê que... Meu marido fala assim: eu tenho uma 66. 66 é a arma, né? Aqui, 66 livros. Então, a oração é a mais poderosa arma. E aí, minha irmã, uma tempestade na sua casa. Você vai, um momentinho, irmã, que eu vou orar. Tantas mulheres fazem isso. Aí a gente pode pensar assim: o que é que uma mulher simples pode fazer diante de uma catástrofe em sua casa? Apenas, médico, nós não vamos ficar boa daquela doença. Você já tiver a oportunidade de adoecer e dizer assim: vou para o médico. E quando chegar lá, o médico pede a bateria de exame para você. E você faz tudo, diz: agora vai passar uma tonelada de remédio, não é assim? Chega lá, o médico diz assim: olha tudo. Aí, não, tudo bem, a senhora está aqui, está assim. E aí, doutor, vai passar algum remédio? Nenhum. Meu marido fez uma bateria de exame. Eu estou morrendo do coração, vou morrer. Fez todos os exames, de tudo. Aí gastou uma imensidão de dinheiro. Quando chegou lá, o médico diz assim: olha, eu não vi nada do seu coração aqui, não. O senhor não está sofrendo do coração. Tem certeza, doutor? Tenho certeza que o senhor não está. Aí veio embora, não tem nenhum remédio. Mas ficou bravo com o médico, ficou bravo com o médico. Por quê, irmão? Porque nós também, né, quando a gente ora, tem alguma coisa que o Senhor faz. Então, não confiemos em médico, irmã. Eu já ouvi alguém dizer assim: olha, mesmo que a gente vá a médicos, oncologista, mesmo que a pessoa de câncer se trate no oncologista, tem que ir mesmo. Agora, ninguém espere cura de câncer por meio de médico. Aí essa pessoa disse: quem cura câncer, só tem uma pessoa que cura câncer: é Jesus. Você pode fazer todos os seus exames, tomar todos os remédios, deve tomar mesmo, mas sua esperança esteja nele, porque nenhuma ciência cura câncer. Ele sai dali e estoura daqui a 10 anos no outro canto.
Somente Cristo, né? Então é bom pensarmos isso. Mas nenhuma dessas pessoas que nós citamos aqui, que vocês estão cansadas de ouvir, não é? Estão cansadas? Não estejam cansadas. Porque muitas vezes a gente passa 4 horas na universidade fazendo aula de um curso que a gente não vai fazer para nada. Eu fiz um curso pós-graduação, a sexta especialização, e estou esperando até hoje o que é que eu vou fazer com ela. 460 horas aulas. E mais uma monografia, um TCC, de 4, 5 meses fazendo. Entreguei o diploma, tirei nota excelente e até agora estou perguntando para que serviu. No meu trabalho não serviu, até agora eu estou esperando. E você está aqui, e eu também, numa especialização sobre um tema especial na nossa vida, que é a oração. Então, aguente firme, irmã. Aguente firme, porque nós temos aqui esse congresso e essa é a parte principal. O maior, passa aí meu amor, o maior exemplo de uma vida de oração não são esses homens que Ana Maria falou aqui. Nem John Piper, que é um homem de oração, nem Paul Washer, nem Abraão, nem Moisés, nem o apóstolo Paulo, que era um homem de profunda vida de oração. Nenhum que eu citei aqui é nosso exemplo em vida de oração. Nem a irmã da Saf, nem a irmã Ana Maria, nem o nosso pastor. O maior exemplo de vida de oração para nós, quem é, minhas irmãs? Jesus. Espelhe-se nele, irmã. Vou passar rápido. Olha que coisa linda. Jesus era profundamente praticante. Ele praticava a vida de oração. Jesus tinha um exemplo poderoso de encorajamento para nós, sua igreja. Aprendemos com ele em matéria de oração. Ele não só falou, mas orou. Olha aqui o que diz esse professor de Novo Testamento sobre a vida de Jesus. A oração era a atmosfera habitual da vida diária. Pode passar, minha irmã linda. A oração era a atmosfera habitual da vida diária de Jesus. O que é a atmosfera, irmãs? O que é a atmosfera? Tudo que nos envolve, não é? Tudo, o ar, esse vento, essa luz, a igreja, vocês, os astros, o mundo, não é? Então, isso tudinho ao redor de Jesus era a oração para ele. A segunda lição que aprendemos com Jesus é que Jesus orava o tempo todo. Não era somente uma vez na vida, Jesus orava o tempo todo. Vamos ver aqui. Jesus entendia, irmãs, que a intimidade com Deus era mais importante. Vocês podem ler sobre Jesus e descubram, procurem ler sobre Jesus. Ele curava, ele pregava, ele expulsava demônios, ele fazia a obra e se escondia, não ficava no meio do povo. Oh, Jesus, que maravilha, como foi boa a sua pregação. Não, irmãs, ele subia ao monte, ele atravessava o rio, ele se escondia para orar. Muito bem. A seguir, terceira lição, falar com Deus para Jesus era a coisa mais importante da vida de Jesus. Jesus orou quando foi batizado, retirou-se para orar quando a multidão procurava atrás de milagre, orou para escolher os 12 apóstolos, orou antes de fazer uma importante pergunta aos discípulos. Então, Jesus orava em todo o tempo. E orava, a quarta lição é que Jesus orava antes de agir. Nós oramos antes de agir, irmãs? Vocês oram antes de agir, cada um usem no seu coração. Ou já vai agindo. Ou já vai agindo. Jesus orava antes de agir. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. A quinta lição que aprendemos com Jesus é de que nós devemos orar por nós mesmos. Orar por si mesmo, em todo tempo e ocasião. Nós temos mania de dizer, irmã, ore por mim. Parece que a nossa oração só serve para os outros. A primeira pessoa que você deve orar, irmã, é por você mesma. Senhor, eu peço por mim. Senhor, cuide de mim. Senhor, veja a minha vida. Senhor, veja a minha saúde. Veja o meu casamento. Veja o que eu estou passando. Então, orar por si mesmo é aprendido com Jesus. Naquele dia, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Próxima lição, devemos gastar tempo em oração. Passou a noite toda orando. Outra coisa, ele porém se retirou para lugares solitários e ali orava.
Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Olha, vamos seguindo ele. E tendo se despedido, subiu ao monte para orar. E despedido das multidões, subiu ao monte para orar. A fim de orar com quantas pessoas? Sozinho. Irmão, vá comigo aí. A fim de orar sozinho. E em caindo a tarde, ele ainda estava orando só. Quais são as lições que aprendemos com Jesus? 7ª lição: procurar um lugar reservado para orar. Qual é o lugar de sua casa que você pode procurar para orar? Às vezes um sofá bem bonito, na frente a televisão de 50 polegadas, e você se senta na frente da televisão com a Bíblia e vai orar. Não tem condição. Tem que procurar um lugar escondido, né? 8ª lição: com Jesus aprendemos a orar de joelhos. De joelhos. 9ª lição: com Jesus aprendemos a orar o quê? Sozinhas. Nós temos que orar. A igreja, por exemplo, é um lugar de oração, mas a gente vai, é mais passiva, vendo pessoas orarem. Tem igreja que as mulheres nem são convidadas a orar. Se a gente for esperar para orar na igreja, talvez a gente não ore o suficiente. Então nós temos que orar em casa, escondida, no trabalho, na viagem, sozinha, tá? Muito bem. Jesus orou a noite toda antes de escolher, orou no Monte da Transfiguração, orou antes de ensinar os discípulos, orou no túmulo de Lázaro, orou por Pedro antes que eu negasse, orou durante a instituição da ceia, orou no Getsemane antes da hora mais decisiva de sua vida, orou na cruz, orou após a ressurreição, ainda ora por nós. Isso nos dá a lição 10ª: orar antes de tomar grandes decisões e orar por todos os motivos. Tudo é motivo para você orar. O marido é bom, você ora. O marido é ruim, você ora também. Os filhos são bons, você ora. Os filhos não são tão bons, você ora também. Os netinhos são bênção. Quem aqui é vovó? É bênção, não é bênção? Pois vocês orem pelos seus netinhos. Não espere que a oração do pai e da mãe seja o suficiente. Nós temos que orar pelos netinhos também. E aconteceu que enquanto orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Nós estamos aprendendo com Jesus a 11ª lição. Orar é ficar muito pertinho de Deus. A gente fica tão pertinho de Deus que a gente fica parecido com Jesus. Então, irmãs, procuremos orar como Jesus. E tendo levantado de madrugada, alta madrugada, saiu para um lugar deserto e ali orava. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava. Então, lições aprendidas com Jesus, a 12ª lição. Orar pela madrugada é importantíssimo. Quem aqui acorda de madrugada? Ninguém, muita gente. Irmãs, quando você acordar de madrugada, você não vá dormir de novo sem orar. Não vá lavar prato, não vá botar roupa no molho, não vá ver o WhatsApp, não vá ver filme. Jesus acordou você para orar. Porque amanhã de manhã você pode ter uma surpresa. Para a semana, Deus está nos preparando ou para evitar, ou para você ficar mais forte no Senhor. Aquele hino 129 diz o quê? Bem de manhã, embora um céu sereno, pareça um dia calmo, vigia e ora, o coração pequeno, um temporal pode abrigar, não é? Então você tem que orar de madrugada como Jesus orava. 13ª lição que aprendemos com Jesus: orar e jejuar por causas difíceis. Olha aí, em Marcos 9, por que não podemos expulsá-lo? Respondeu Jesus: essa caixa não pode sair senão por meio de quê? Da oração e do jejum. Então jejum é coisa de crente também. De repente você está passando por uma provação grande, seu filho, seu marido, sua igreja, sua SAF, seu pastor, quem sabe, irmã, se vocês não orarem e jejuarem, Deus não responde. 14ª lição com Jesus: quanto mais aflição, mais vocês devem orar, mais nós devemos orar. E estando ele em agonia, orava mais intensamente. Ou seja, Jesus orou, quanto mais sofrimento, mais oração. 15ª lição, nos ensina que nós devemos morrer orando. O coração da gente morre, as pernas, os músculos, mas o último a morrer é a mente. Então, nós devemos morrer orando. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então, Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Jesus morreu orando. E nós também devemos morrer orando para a glória dele.
Em João 17, depois vocês leiam João 17, na ótica da oração, vão descobrir que é a oração sacerdotal de Jesus. É uma oração ardorosa, amorosa, abrangente. E no versículo 20, vocês vão descobrir que Jesus orou por você e por mim. Não peça apenas por esse, mas por aqueles que hão de crer na minha palavra. Então, Jesus orou de forma amorosa. Esse aí passa, viu, irmãzinha, que eu já falei. Passa os 2 seguintes e vamos agora, se quiser, pronto. Se quisermos aprender a orar como Jesus, precisamos entender que a nossa oração deve ser aquele que é o grande na nossa vida, é o Senhor, é o eu sou, que tem a majestade, é o que é onisciente, onipotente, onipresente, o todo-poderoso, o Pai da eternidade, não é? O Pai. Então, nossa oração deve ser dirigida a quem? A Deus. A oração é a Deus. Olha Jesus nos ensinando. Pai nosso que estás no céu. A oração deve começar trazendo o Pai, não é? Puxando a partir do Pai. Então, 17ª lição, por enquanto, nesse estudo, a última, vocês podem tirar muito mais lição do que essas, que Jesus nos ensinou. A oração é a Deus, na mediação de Jesus, no poder do Espírito Santo, segundo a vontade de Deus e para a glória de... Vocês viram na leitura que eu fiz, assim, guardem bem esse versículo, porque a oração de Ezequias pedia que tudo fosse resolvido trazendo a glória de Deus. Então, nós pedimos e pedimos mal. Pedimos coisas para nosso próprio prazer. Pedimos coisas que Deus jamais vai nos fazer. Senhor, mate fulana. Senhor, mate cicrana. Senhor, dê um jeito em fulana. Senhor, desaparece com cicrana. E aí Deus não vai ouvir esse tipo de oração. A oração, nós vimos como é que é uma conversa, não é? E aí, uma conversa que nós fazemos em nome de Jesus, na intermediação de Jesus, no poder do Espírito Santo, segundo a vontade de Deus, responde, Senhor, conforme a tua vontade, que é sempre o quê? Boa, perfeita e agradável. E tudo redunde para a tua. Então, irmãs, essa é a oração correta. Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, muito obrigada. Senhor, faça conforme teu querer. Senhor, estamos precisando disso. Senhor, em nome de Jesus. Mas, Senhor, faça conforme a tua vontade. Porque eu sei que é boa, perfeita e agradável. E que tudo isso, Senhor, traga glória para o nosso Deus. Conclusão, irmãs, nessa manhã de congresso, cujo tema desse quadrinho é orar e sem cessar, que não é não é brincadeira, é coisa básica. A oração é a base da nossa vida. Sem a oração, você pode morrer de querer evangelizar, vai chegar lá e vai cair de volta. É aquela onda que chega na praia, tanto esforço, morreu na beira da praia. Mas, Senhor, onde é que nós erramos? Templo bonito, ar-condicionado, trouxemos pastor fulano, tem tantas bíblias, está tudo aí, Senhor, que maravilha, mas, Senhor, não vem ninguém ouvir a pregação do pastor. O que foi que faltou, Senhor? O Senhor vai dizer assim, você falou comigo, você pediu a mim, você conversou comigo, faltou você conversar comigo, para que eu providenciasse isso para você. A igreja cheia de gente, o congresso vieram as 3 federações, a nossa presidente está aqui pronta, os pastores vieram aqui, a irmã Ana Maria também veio, isso é bênção. Ontem à noite uma festa linda, Senhor, que coisa linda. Por que o Senhor fez isso conosco? Você conversou comigo, você pediu a mim, e eu ouvi. Não é lindo, irmãs? Simples, irmã. E o mais simples é que não depende de riqueza, não depende de muitos cursos, nem de curso algum. A nossa vida com Jesus está conosco e com Ele. Né? Vimos que Jonas orou no ventre do peixe. Nós podemos orar em coma. Deus o livre, alguém sofreu a batida de carro, está prestes a morrer, ele é crente, está lá orando, agonizando e orando. Então a oração está ao alcance de todos. Em sua vida de doce oração,
Meu Salvador é meu exemplo. Temos vida fraca de oração, irmãs? Se a conclusão for essa de cada uma, ninguém aqui vai atrás de medir a oração de ninguém. Quando Jesus chamar você e chamar a mim, vai chamar individualmente. Nossa vida com Jesus é nossa vida com Jesus. Isso é importante. Então, Jesus é o nosso maior exemplo, doce exemplo. Se você não ora, a seguir diz assim, o Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, diz assim, se você não ora sozinho, você não ora de maneira nenhuma. Porque tem igreja que as mulheres não são convidadas a orar. Pronto. Se todo mundo na igreja for orar, o pastor vai passar 3 anos para todo mundo orar. Porque é uma igreja com 200 membros. Quantas vezes a igreja se reúne em oração? Então, irmão, o segredo da vida de oração é você e o Senhor sozinho. Para terminar, vejam bem esse pensamento aqui de André Murray, citado no livro Nos Passos, alguma coisa com Jesus, está aqui citado, deixa eu ver qual é a obra. Andando nos passos de Jesus, olha que coisa linda. Orar à semelhança de Cristo em secreto, será o segredo da vida à semelhança de Cristo em público. O que quer dizer isso, irmãs? Orar sozinho, escondido, solitário, como Jesus orava, sempre com o Pai, sempre procurando conversar, vai ser o nosso segredo, vai ser o segredo da nossa vida, como era o segredo da vida de Jesus na frente das pessoas. Então, Jesus tinha tudo aquela potência que Jesus tinha, não é? Na frente das pessoas, respondendo a todas as perguntas, com uma sabedoria inigualável, porque Jesus orava em secreto ao Senhor. Qual é a vida que nós queremos ter como mulheres presbiterianas, não é? Que estão na SAF, um batalhão de mulheres escolhidas pelo Senhor para fazer diferença na Igreja Presbiteriana do Brasil. Nosso sonho é que, quando a Igreja Presbiteriana pense na SAF, nosso sonho é que, na cabeça dos irmãos, venha a seguinte expressão: mulheres de oração. No dia que a igreja, pensando na SAF, pensar, são nossas mulheres de oração, nós realmente começamos a caminhar na direção certa. A SAF deve ser conhecida como mães de oração. E cada uma de nós, ao ser vista, deve ser vista como uma mulher de oração. Não tem mulher poderosa somente na Assembleia de Deus. Tem mulher poderosa também na Igreja Presbiteriana do Brasil. Porque são mulheres que têm uma vida de oração. Que seja assim para a glória de Deus, irmãs. Amém.